Olá, gente, tudo bem com você? Sou o pastor Ivonei da Silva. Hoje está no nosso canal e nós estamos tratando aqui sobre a Escola Bíblica Dominical dessa editora Galel. Essa lição está imperdível, Disciplinas Espirituais. Irmãos, tem sido com certeza uma das melhores lições que eu já ministrei e já pude ser ministrado durante toda a minha vida de fé. É simplesmente tremendo essa lição. Eu te convido para ser nosso aluno também. Lembrando que isso aqui é apenas a pré-aula. Nós fazemos a pré-aula para que seja gerado conteúdo para os professores, um conteúdo um pouco mais abrangente para os professores e para você, aluno, também ir preparado para a escola bíblica. Lembrando que isso aqui não substitui a escola bíblica. A escola bíblica acontece no domingo de manhã ou no outro dia, conforme a tua igreja, o ministério que você pertence, transmite para você a escola bíblica com o povo do Senhor reunido na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Então, vá à escola bíblica, participe. Você, professor, se prepare, lecione com prazer, com amor, com vontade, com desejo de ensinar os teus alunos e você, aluno, vá aprender a palavra do Senhor, ok? É apenas uma pré-aula para que você esteja preparado para participar e para ministrar também. E o tema de hoje é o que é oração. Que tema lindo! O que é oração? O texto-chave diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Olha, interessante a abertura, né? Confessai as nossas culpas e orai, para que vocês sejam curados. Para ser curado, isso fala de alma, fala de sentimentos, fala de emoções, fala de corpo, é preciso confessar e orar. Não adianta só orar, é preciso confessar e orar, porque a confissão é um ato de reconhecimento dos erros. E a oração é um ligar do que está aqui, a minha confissão, com o que está em cima, que é o Senhor. Então eu preciso disso. Os textos da nossa leitura bíblica estão em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que vai tratar sobre a oração do Pai Nosso, que é a grande estrutura da oração. Quando Jesus ensina os apóstolos, discípulos a orar, ele dá uma estrutura. Lembrando que essa oração do Pai Nosso, irmãos, ela pode ser citada, ela pode ser citada durante a nossa oração, mas ela não pode ser citada como um mantra ou uma reza. Por quê? Porque ela pode ser citada porque é Bíblia, é um texto bíblico. Mas ela é uma estrutura que nos ensina a orar. Vamos falar sobre cada um desses momentos mais para frente da lição, sobre cada passo da oração. E já o próximo texto da leitura bíblica está em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, quando vamos tratar sobre o momento que Jesus está contando a história, contou uma história, uma parábola, sobre um juiz e uma mulher viúva. E essa mulher insiste com o juiz até o ponto de o juiz parar para atender a petição dessa mulher. Isso fala de persistência. Não basta só orar, é preciso persistir na oração. Nós temos alguns títulos na nossa lição de hoje. O primeiro título é o inimigo da oração. Pensa, irmãos, que título tremendo. Inimigos da oração. E há 3 inimigos citados aqui. O primeiro deles é oração não se resume a pedir. Irmãos, a oração também pode ser uma petição. Conforme Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Também pode ser uma petição, mas a oração é um diálogo da alma. Uma conversa com o Eterno, é criar laços de intimidade com o Todo-Poderoso, é aproximação com aquele que tudo sabe, é chegar-se ao autor da vida, é se aproximar do Pai, é conhecer o teu Senhor, é desfrutar de intimidade e comunhão com aquele que fez todas as coisas. Irmãos, é poder se aproximar de forma íntima, profunda daquele que habita os céus. Isso é oração. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: este povo ora a mim com a boca e com os lábios me louva, mas o seu coração está longe de mim. Oração, irmão, sem um coração próximo a Deus, sem proximidade, é falar ao vento, é jogar conversa fora, literalmente. Olha o que diz o parágrafo 2 aqui do 1.1 da nossa lição. Como cristãos, devemos lembrar de que oração não se destina apenas a petições. Ela é uma forma pela qual conversamos com Deus e desenvolvemos nossa relação pessoal com o Pai. Deus fala conosco por meio da palavra revelada e através da oração. Respondemos e falamos com Ele. Através da oração, respondemos e falamos com Ele, aquele que amamos. Isso é oração, é uma conversa íntima, é um diálogo, onde a gente não pode mentir, onde a gente não pode nos esconder, porque Ele já sabe o que vamos falar, Ele conhece como estamos falando, conhece a intenção do nosso coração, Ele não é ludibriado, enganado, né? Irmãos, é onde a gente pode ser sincero, sem máscara, sem termos vergonha de assumir nossos erros. A oração é onde nós reconhecemos a grandeza de Deus e a miséria da nossa vida. A oração é um diálogo da alma, como eu já disse. O 1.2 aqui da nossa lição, inimigos da oração. Deus não é um gênio da lâmpada.
Há uma na cultura, na história, né? As 1001 noites, lá no mundo árabe, sobre a questão de Aladim. Aladim era um menino que encontrou uma lâmpada mágica, e ele esfregava a lâmpada e de dentro saía um ser espiritual, um gênio lá de dentro, né? Saía, inclusive está nas histórias do mundo árabe, né? Só as 1001 noites falam sobre isso. Saía um gênio da lâmpada e concedia 3 pedidos, 3 desejos, né? E algumas pessoas entendem Deus como um gênio da lâmpada. Quando ele precisar, ele vai esfregar e Deus vai aparecer para ele. Olha o que diz para nós o segundo parágrafo do 1.2 aqui. Em nossa cultura, o homem egocêntrico e viciado em sua imagem tem a tendência de achar que o mundo gira em torno dele. E até Deus mesmo. Assim, ele acha que até Deus gira em torno do seu próprio umbigo, né? Ou seja, Deus vive para me... Irmãos, Deus vive para me ajudar. Eu sou a cereja da criação. Irmãos, eu sou o centro de tudo. Tem gente até pregando isso aí, né? Uma heresia terrível. Assim, enxerga a oração como se tivesse encontrado uma lâmpada mágica. E ao orar, está dando atenção ao Senhor. Logo, é merecedor de que seus desejos sejam atendidos. Como se Deus precisasse de nós. Nós precisamos entender que oração é um diálogo, uma conversa. Não é uma petição e muito menos como esfregar. Dizer, Senhor, é a última luz no final do túnel. Senhor, ele tem que me ajudar. Ele precisa nada. Nós precisamos dele. É interessante isso. 1.3. Um Deus manipulável. Richard Foster escreve o seguinte: a oração não é uma forma de manipular a vontade de Deus, mas uma maneira de nos abrir à sua vontade. Oração não muda Deus, irmãos. A oração nos muda para entender a vontade do Senhor. Oração não tem a capacidade de mudar o Senhor. Oração jamais vai mudar. Por que não pode mudar Deus? Por causa de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. Uma das características de Deus, um dos atributos naturais, ou seja, da natureza de Deus que só Deus tem, é imutabilidade. Deus não muda. Deus não pode ser mudado. Por que não pode ser mudado? Porque quem muda é alguém que está em evolução. O ser humano muda. Por exemplo, eu já tive cabelo, não tenho mais. Né? Agora tenho alguns pés de galinha, aqui tenho rugas, já não tinha quando era jovem. Ainda sou, né? Mas a gente vai perdendo com a idade aí. Você entende? Nós mudamos porque estamos mudando, ou seja, somos um ser em mutação. Deus é perfeito. Um ser perfeito não tem que mudar. Ele não atingiu o seu ápice, ele sempre foi o ápice. Então, ele não vai crescer mais do que é, porque já é na sua totalidade de todas as coisas, ele é o Senhor de tudo. Então, eu, o Senhor, não mudo, porque não preciso mudar. Mas, pastor, um exemplo, por exemplo, da oração de Ezequias. O rei Ezequias, que quando Isaías diz para ele que vai morrer, ele vira para o canto e ora, e antes que Ezequias saísse para fora do pátio da guarda, Deus manda ele voltar e acrescentar mais 15 anos, e ele vive 15 anos mesmo, enfim. E outros exemplos de oração, mas eu vou usar o exemplo de Ezequias. Não é exemplo que a oração de Ezequias mudou a Deus? Não. Por que não, pastor? Irmãos, porque Deus é presciente. O que é presciente? É saber antes de tudo acontecer. Deus já sabia que Ezequias ia orar, ia se arrepender. Deus estava fazendo que Ezequias não queria ter filho, né? E que Ezequias ia pôr em ordem a casa dele, Deus já sabia que Isaías ia ter que voltar e acrescentar mais 15 anos. Ia voltar e Ezequias teria mais 15 anos de vida. Quem acrescentou foi Deus, é claro. Você entende? Deus já sabia de tudo. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Deus já sabe qual vai ser a nossa atitude. A oração não muda Deus. Prova disso é o que está lá também em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 ao 25, quando Moisés, irmãos, o grande líder, o grande libertador de Israel, o grande profeta Moisés, ele, amigo de Deus, vai orar ao Senhor e pedir para que o Senhor permita que ele entrasse na terra prometida. Ele vai dizer, poxa, eu estou com mais de 100 anos, né? Eu já rodei esse deserto tudo servindo. E Deus vai dizer o que para ele? Vê com teus olhos, porque não passará esse Jordão. A resposta é a mesma. Não ore, porque tem uma hora que Deus diz para ele o seguinte, não ora mais sobre isso. Eu já te respondi, isso não vai entrar. E ponto. Deus não volta atrás. E Moisés morre lá e não entra. Não entra na terra prometida. Não entra. Josué lidera o povo depois para Canaã. A oração não muda, mas espera aí, pastor, mas a oração de Moisés, a oração não muda Deus. A oração nos muda para que a gente passe a entender a vontade do Senhor. É isso aí, você vai orar, às vezes irado uma pessoa com vontade de dizer, Deus, nem mata fulano, né? Mas você vai orar, você não pode dizer aquilo, você começa a orar e de repente você acaba pedindo misericórdia porque você estava com aquele sentimento no teu coração. A oração nos muda para viver o que Deus tem para a nossa vida. Então não adianta ficar tentando mudar Deus na oração, não vai conseguir. É perder tempo, porque Deus é perfeito, não precisa ser mudado em nada. Deus, o ponto 2, Deus e a oração. Aqui vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso,
que estás nos céus. É interessante, né, irmãos? O ponto 2.2 aqui fala, somos filhos. Pai Nosso fala de filiação. Filiação fala de proximidade, de intimidade, de cuidado, de proteção, sabe? De suprir as nossas necessidades, de ouvir o nosso clamor, de nos abraçar, de nos proteger, nos cuidar, de nos fazer sentir que pertencemos a alguém, que temos um Pai. Mas diz Pai Nosso que estais no céu. Céu não fala aqui de distância, fala de grandeza. Céu não fala de onde Deus está, ou seja, distante de nós, fala da grandeza de onde Ele está. Ele é Senhor do céu e da terra. Pai Nosso que estás no céu, daí continua, santificado seja o teu nome. Nós santificamos, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu senhorio, de que o Senhor é santo, e a palavra santo, ela significa o mesmo que separado, ou seja, Ele, apesar de estar aqui, de ser transcendente, de estar aqui, Ele está lá. Ele, apesar de sua presença estar aqui, Ele não se contamina com nada, porque Ele é santo. Apesar de Ele estar em todo mundo, ao mesmo tempo, a sua presença é em tomar toda a terra, conforme o salmista vai dizer, né? Apesar disso tudo, Ele não se contamina em nada, Ele não deixa de ser quem Ele é, porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome, e aí vem a declaração, venha a nós o teu reino. O 2.3 aqui, o 2.3, subtítulo diz o seguinte, verticularidade da oração. Ou seja, Deus está na vertical na nossa oração primeiro, quando eu digo santificado, Senhor, ou seja, o teu nome. E eu declaro, venha a nós o teu, vertical, santificado, então, venha a nós o teu reino. Porque quem entende que Deus é santo, que Deus é separado, que Ele quer que nós nos separemos do mundo como Ele também é, que nós sejamos dEle. Então, logo, nós também entendemos que queremos que o seu reino se manifeste, e o reino de Deus se manifesta através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Venha a nós o teu reino, né? E quando nós declaramos isso, irmão, a gente consegue compreender o 2.4. 2.4 da nossa lição é a horizontalidade da oração. Primeiro, na vertical, santificado, venha a nós. Aí na horizontal, seja feita a tua vontade. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha interessante, irmãos, olha interessante. O 2.4 vai dizer o seguinte, Jesus, nesse perfeito modelo, nos leva a buscar a verdadeira dependência ao dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Isso fala de dependência. Ele diz, Pai nosso, que estás nos céus, grandeza. Irmãos, isso é lindo demais, irmãos, é lindo demais, é de uma grandeza tão tremenda, porque ele diz, Pai nosso que estás nos céus, olha como ele continua, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, horizontal, a tua vontade, embora o Senhor esteja nos céus, eu estou ligado com o Senhor, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como é feita lá. Santificado seja feita a tua vontade na terra como no céu. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fala de dependência. Não fala de querer provisão. Fala de eu sou dependente de ti. Eu dependo que tu venha suprir as minhas necessidades também. Eu não preciso só de pão para comer. Eu preciso da tua presença comigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Manifesta que o ser humano é totalmente dependente de Deus. Quando eu oro assim, essa oração, Jesus está dizendo o seguinte, declara na tua oração que você depende de Deus. Declare que você precisa dele. Declare que você é dependente total dele. Isso fala do pão nosso de cada dia de hoje. Seja feita a tua vontade. Irmãos, coisa tremenda isso aqui. Seja feita a tua... É um modelo tremendo de oração. Assim na terra como no céu. Que a tua vontade estabeleça na terra como é feita no céu também. Irmãos, que lição gloriosa, que lição gloriosa. O ponto 3 aqui é esperança cristã. Esperança cristã. A natureza da esperança cristã. No primeiro parágrafo vai dizer o seguinte, o que desfrutamos na oração, então, já que a oração não é apenas para fazermos pedidos, mas também para relacionarmos com Deus, o que podemos experimentar nela? Em primeiro lugar, ao orar, devemos lembrar que não estamos falando no vazio, ao universo ou multiverso, a uma energia, uma realidade fictícia.
Quando oramos, estamos nos dirigindo a alguém real e verdadeiro, que deixou de ser abstrato e se encarnou, tornando-se presente entre nós. Eu estou falando com Deus. Quem está perdendo tempo falando eu estou falando com Deus. Eu estou orando, estou declarando minhas dependências, estou declarando a santidade, estou declarando que eu quero que o reino dele se manifeste através de mim e em mim, e que eu espero nele, que a minha esperança e expectativas estão nele. Enquanto o mundo diz que a esperança é a última que morre, para nós que confiamos, no governo soberano de Deus, a esperança não morre. Jesus já morreu e ressuscitou. E se Ele é o centro da nossa esperança, então nossa esperança é eterna, pois Cristo vive. Portanto, busque ao Senhor enquanto Ele se pode ser encontrado. A nossa esperança está viva porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele é a nossa esperança. 3.2, o subtítulo 3.2. Deus é acessível, irmãos. Ele está no céu, mas é acessado da terra. Jeremias 29:3 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando buscarem com todo o vosso coração. Lembra que eu citei sobre Isaías aqui? Acho que é Isaías, deixa eu voltar no texto aqui. Isaías vai dizer no capítulo 29, versículo 13, que esse povo me louva, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora já em Jeremias está o seguinte: se você me buscar com o teu coração, você vai me encontrar. Se você buscar com o coração íntegro, você vai encontrar Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. Deus é um Deus acessível. Acessível a um coração quebrantado e a um ser que busca e reconhece sua grandeza e a total dependência que tem dele. Deus é acessível. O 3.3 fala sobre a oração em meio ao sofrimento, irmãos. Quando está no sofrimento, é aí que devemos orar. Muitas das vezes Deus não vai nos tirar do momento que nós estamos passando, mas vai passar conosco, vai nos fortalecer na oração. Salmo 50, versículo 15, Salmo 50, verso 15, diz: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pode clamar por mim quando estiver angustiado. Pode chamar por Deus quando estiver angustiado. Pode não, você deve chamar por Deus quando está angustiado. Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, versículo 2, quando Jonas está no ventre do grande peixe, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O inferno aqui é uma forma de demonstrar onde ele achava que estava, ou seja, estavam condenados, né? Saindo do ventre do grande peixe, da baleia. E ele diz que na minha angústia eu clamei, e o Senhor me ouviu. Eu gritei do inferno, da condenação, e o Senhor ouviu minha voz. Dia da angústia é dia de você buscar o Senhor. E tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração. E eu termino. A conclusão da nossa lição diz: em meio às dificuldades e incertezas da vida, é essencial lembrar que a oração vai além de simples petições. Ela é o meio pelo qual aprofundamos nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. A oração ela nos conecta com o Deus real, presente e santo, que se faz próximo e nos ouve com amor incondicional. Em nossa comunicação com Deus, devemos reconhecer sua santidade e permitir que sua vontade prevaleça em nossa vida. Assim, nossa oração não apenas expressa nossas necessidades, mas também fortalece nossa confiança na soberania divina e na sua perfeita bondade. Deus te abençoe, espero que tenha sido rico para você. Deus te abençoe, espero você na sua escola bíblica. Se você é aqui de Concórdia, domingo de manhã no Templo Sede, nas congregações também durante a semana, ou então vá à tua igreja, a congregação onde você pertence, e participe da escola bíblica e seja edificado de forma íntegra, já que lá não vai ser apenas superficial, como nós passamos aqui, vai ser bem minucioso. Cada texto com certeza vai edificar a tua vida. Até lá, até a próxima aula. Deus te abençoe em Cristo Jesus.